Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do The Books on the Table. Esse aqui é o Douglas, esse aqui é o Marcos, eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar de um autor brasileiro. A gente falou muito sobre autores estrangeiros e hoje a gente vai pegar o Augusto Cury, que é um autor brasileiro, e nós vamos falar do livro Ansiedade, tá? Que está aqui sobre a mesa. Que está bem destacado aqui para vocês, tá? E eu queria já começar com uma pergunta para deixar aí para vocês responderem, pensarem um pouco, tá? Que é o que vocês acham que é o maior mal desse mundo hoje? Se é para vocês o tédio ou a ansiedade, tá? Pensem nisso, nós vamos falar muito sobre isso hoje e espero que vocês curtam, tá bom? Não se esqueçam que o link para compra do livro, para você quiser curtir o canal também, tá aqui embaixo do vídeo, beleza? Não esqueça daquele joinha. E do famoso joinha, muito bem lembrado. Bora lá. Queria começar falando, pessoal, ele frisa muito nesse livro sobre o sistema educacional, tá? Fala muito que nosso sistema é um sistema um pouco da escola no geral, do pré até a faculdade, né? É um sistema muito engessado, falho, porque ele te testa em níveis apenas de conhecimento técnico da coisa. Eles não tratam você como eu posso dizer, eles não levam você num conhecimento da vida. Não sei, eles te jogam muita informação para você ter pouco aproveitamento dessa informação. Exato, que te puxa exatamente essa palavra ansiedade, que é uma palavra tão chave no livro. Queria ver o que vocês acharam, se tiveram essa percepção. Sim. Pode começar? Pode, fica à vontade. Não, o livro, né, como o Thiago comentou aqui, ele realmente acaba sendo um livro bem técnico, até uma leitura assim, um pouco cansativa, Sim. Embora ele é um livro curto, né, pequeno, mas acaba cansando um pouco, porque na verdade esse livro é uma tese, né, uma tese que o autor Augusto Cury desenvolveu, e ele tenta explicar um pouco sobre a criação dos nossos pensamentos, né? Como os nossos pensamentos são criados. Ele começa falando um pouco sobre isso e depois ele vai para literalmente falar sobre ansiedade, né? Eu gostei muito do livro, principalmente pela forma como ele escreve e fala, né? Não chega a ser exemplos, né? Mas ele comenta coisas que nós passamos e aprendemos, né, durante o nosso processo de aprendizagem, né? Ele fala sobre a criança até a faculdade, né? Nós somos criados e nossos pais, nossos professores sempre colocando informações, vamos dizer assim, dentro da nossa cabeça, né, ensinando coisas novas pra gente. Só que eles não ensinam a gente a cuidar da nossa mente. É isso que foi o que eu entendi, mais ou menos, que ele tenta, de alguma forma, explicar que nós cuidamos do nosso corpo, nós cuidamos das nossas finanças, nós cuidamos de várias coisas. Mas no ponto de vista dele, nós não cuidamos dos nossos pensamentos, da nossa mente. E esse é o ponto que ele traz nesse livro. Que causa, né, acho o ponto-chave do livro, né, que é a Exato. famosa ansiedade. Que é a famosa ansiedade. E mais pra frente a gente comenta sobre outros pontos, tá? Mas pra mim o que ficou foi... Muito bom. Foi isso. Você, Marcão? Ele fala que 80% da população mundial Muito bem lembrado. sofre de ansiedade hoje em dia, né? E essa ansiedade aí, ele fala como se fosse um filme passando em câmera rápida. Porque são muitas informações ao mesmo tempo, Excesso, né? excesso de informação ao mesmo tempo, bombardeando nossa mente ali, né? Então, igual o Douglas falou, a nossa mente, né, não está sendo preparada para isso, né? Para absorver tanta coisa ao mesmo tempo, né? Tanta informação ao mesmo tempo. E nisso acaba que a pessoa tem ansiedade, né? Acaba até desenvolvendo depressão. Sim. Se ela ficar com uma ansiedade crônica. Sim. Né? Então, é como se fosse um dos gatilhos, né, para a depressão. Isso. E ele cita isso no livro também. Eu sempre pensei nisso como o que a gente vê, você falou dos 80%, é verdade, e a gente olha falando primeiro até do sistema educacional, eu vejo assim, eu olho às vezes os jovens, a gente também não é tão jovem assim mais, mas a gente vê os jovens estudando, vestibular,
pra mim, hoje, eu vejo como o vestibular assim, ó, é o ponto X da ansiedade do aluno. Total, né? Porque a pessoa fica ansiosa porque tem que passar, porque tem que fazer isso. Tem aquela pressão da E sociedade. é uma série de informações, pais, dos amigos. Ele fala até que, nesse caso de vestibular, até mesmo na escola, quando o aluno vai fazer uma prova, às vezes o aluno sabe a matéria, só que quando ele vai fazer a prova, ele tem o gatilho da memória lá, do nervosismo, da ansiedade. Então, por mais que ele saiba a matéria, tudo, ele tem esse bloqueio na hora de fazer a prova e aí ele acaba não conseguindo realizar ali naquele momento da prova que ele sabe fazer, né? Então, a ansiedade toma conta dele. A ansiedade é tanta que fecha, né? Fecha o circuito. Isso. Ele fala uma coisa perfeito. sobre o circuito o circuito do pensamento, né? Que é como se uma ideia ruim travasse e engessa, né? Ele fala muito, engessa o modo da pessoa pensar. Exatamente. Realmente eu falo porque, e até quis nesse podcast apresentar, porque eu sou um dos 80%, sinceramente. Isso é até legal a gente falar, porque eu tenho muita ansiedade. Eu acredito até mais que 80% hoje. Sim, hoje eu acredito que beiram 100%. Não tem. É difícil você falar que não tem uma pessoa ansiosa. Ou que você tem ansiedade sobre alguma situação, né? Por exemplo, você tem ansiedade, eu falando um pouco de esporte, até mudando um pouco do sistema educacional, mas falando do esporte, eu pratico um esporte, que é o tênis, que justamente a pessoa que ganha, geralmente quem ganha é quem tem menos ansiedade. O cara que sabe ler a hora certa e não é ansioso para acabar com aquilo logo e já ir para outro ponto, e já ir para outra jogada, e já ir para... É muito visível. Ela vai vivendo os pequenos momentos. Exato. E no tênis é milissegundos, né? Você está falando de um ponto durar 10 segundos. E imagina então o nível de ansiedade que eu tô para um ponto de 10 segundos eu já ficar ansioso sobre o que vai... Exato. Entendeu? Realmente, ela existe em todos, é o que você falou, existe em todos os lugares e 100% da população sofre em algum momento. E o livro é tão técnico que ele te ensina, tem técnicas, tem formas de você lidar com isso. Ele é um livro que ele apresenta todo a tese, como o que leva, o que o Douglas falou, e depois ele te explica, né, uns gatilhos, umas formas de você saber lidar com isso, que você tem que aprender a lidar. Não tem como você falar, não tem, né? Não existe, não vou ter. Existem métodos. Aproveitando isso que você está falando, uma das partes do livro ele fala que, por exemplo, um trauma ou um pensamento ruim, a partir do momento que isso entra na nossa mente, nós não conseguimos esquecer, deletar. Não. Nós conseguimos reprogramar. Que é o que ele comenta bastante sobre isso no livro. Ele fala em gavetas, né? Você consegue tirar essa gaveta e reprogramar essa gaveta. Até é um pouco... nessa parte do livro eu lembrei um pouco do Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala de gavetas. Eu lembrei um pouco desse trecho. E até aproveitando o gancho já, né, pra gente chegar num segundo assunto legal que o livro fala, é sobre a construção de pensamentos, né? Que, de novo, é a parte mais teórica mesmo, que ele fala sobre alguns assuntos que são vitais para o resto do livro. Um dos que o pessoal já está falando aqui é exatamente os gatilhos de memória, né? Sim. Então, é aquilo que você pode te causar ansiedade. Então, é o que o Marcão falou às vezes, você sabe que toda aquela matéria, mas você sabe que estudar te dá aquela ansiedade. Então, você põe na tua cabeça que aquilo te dá ansiedade. Então, portanto, estudar te causa ansiedade que não deixa você desempenhar bem e gera aquela bola de neve. Ou você escuta uma música e aquela música te causa uma situação X. Ou você lembra de tal momento que te causa aquela ansiedade de que você viveu, né? Você esperar o correio te entregar a tua encomenda. Isso é a maior ansiedade do universo. Até aquele, comprei... Já vai lá, você fica lá atualizando o status da compra. Deixa eu ver se já emitiu a nota. Deixa eu ver se já foi para distribuição. E isso é uma ansiedade clara. A gente lá brincando, assim, a gente fala, mas né? Todo mundo tem. Deve ter passado por isso. E quem sabe lidar com isso, eu vejo cada vez mais. Quem sabe lidar, como eu também concordo, Marcão, 100% das pessoas sofrem disso, cara. Mas quem sabe lidar... Assim, eu acho que um sofre... a questão é um sofre menos e outros mais. Todos sofrem, porém... Acho que a maioria sofre mais. Né? Em níveis, exatamente. Só que as pessoas que sobressaem são justamente aquelas que
que tem Um certo controle, sobre isso, né? Tanto que, falando já, me estendendo sobre o assunto, tem a própria síndrome do pensamento acelerado, né? Que é, como o Marcão falou, você pegar um áudio do WhatsApp, colocar 2 vezes e... É um filme acelerado, você não vai conseguir assistir esse filme por muito tempo. Sim. Põe um filme lá em 2, 3x, né, aceleração 2, 3x, você vai ver 5 minutos lá, tua mente já vai começar a ter dor de cabeça. E a vida hoje é assim, é uma vida acelerada em 2x, é informação em cima de informação, aí você fica com a cabeça totalmente pegando fogo. Né? E é isso que transforma no SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Isso. Que também pegando aí o que você comentou, além do excesso da informação, informações ruins, coisas que não agregam em nada. A maioria, né, das pessoas, eu me incluo nisso, abro algum aplicativo, não adianta, a gente perde um tempo ali vendo bobeira. Na maioria das vezes a gente está consumindo bobeira. Além de ser muita informação, informações ruins. Né? Aleatórias. Você acaba de assistir, você assiste mais 2, 3 vídeos, por exemplo, você já não lembra mais o que você assistiu há 5 minutos atrás. Exatamente. De tão ruim que foi. Você achou que é legal, porque você só tá vendo. Aquilo tá entrando na tua cabeça sem você perceber. Acaba caindo no automático, né? Você assiste ali só pra assistir. É como se estivesse lotando um HD. Quando vê teu HD tá lotado e... Informação O que tem de coisa boa? Nada. Tá lotado de besteira. É o que a gente falou, é reprogramar o cérebro para pegar as informações boas, né? E fazer com que elas prevaleçam acima dessas, né? Exato. Eu vejo a gente falou excesso de pensamento, pensar demais. Às vezes você faço isso, aí você fica repensando. Sim. Por exemplo, vou falar um exemplo, roupa. Olha, é um assunto X, mas causa ansiedade. Eu gostei daquela camiseta, mas ela é cara. Mas será que eu vou usar? Será que vai combinar com isso? Será que vai combinar com aquilo? Você vai naquele excesso de pensamento que vai te causando uma ansiedade. Sim. Que aí você já chegou num patamar que você não vai escolher a roupa que você, pelo gosto ou pela... Você vai acabar ou não escolhendo e depois remoendo aquilo, ou você acaba comprando, mas aquilo te causa uma ansiedade. Aquilo ali já te fez mal. Exato, já não é positiva, né? É algo, até usando o exemplo, é algo simples, mas coisa simples que acaba virando um problemão que não existe. Exatamente. Não existe, né? E também a gente tem a ansiedade que ele denomina no livro, como a gente disse, é um livro muito técnico, né? Tem a ansiedade vital, que eu acho que o nome é muito explícito do porquê, né? É uma ansiedade que está, como que eu posso dizer, é uma ansiedade que está presente, que você tem que ter esse tipo de ansiedade, ela é benéfica até um certo ponto. Até um certo ponto. Você passou, extrapolou, aquela ansiedade vira um ponto negativo para você, né? Você não leva aquilo como algo de benéfico. É o vídeo, a roupa, Sim. É alguma decisão na vida, deixa de ser uma ansiedade vital e passa a ser um problema na tua vida. É justamente aí que está o ponto, né? Até onde isso faz bem, até onde isso faz mal. Esse entre um e outro, vamos dizer assim, né? É justamente aí que a gente não consegue perceber. Muito bem colocado. Porque exatamente. Na hora que a gente percebe alguma coisa ou algo que está acontecendo, que está fazendo mal, que aí já está muito avançado, né? E aí essa questão da aquela ansiedade, armadilha, né? Você está preso. Você já está ali dentro. Já caiu na arapuca. Exatamente. Você concorda, Marcão? Você acha que é saber lidar? É aquele negócio, eu sei lidar com isso, então não me faça mal. Hoje em dia, muita gente sofre por antecipação também. Sim. Né? Tipo, vai acontecer uma coisa amanhã. A pessoa começa a pensar hoje já e fica remoendo isso até chegar o dia de acontecer o evento. Né? Então, eu acho que isso é muito prejudicial também. Né? A pessoa, ele fala também da síndrome lá do aposentado, que a pessoa fica pensando tanto na aposentadoria ou numa viagem, que quando chega o dia da viagem, ela se estressa com tudo. Sim.
ela pensa que tudo vai dar errado, Não curte. Ela não curte, ela quer que tudo seja perfeito, Sim. e nada Porque disso vai ser perfeito. Qualquer coisinha, o fato da pessoa, o seu cônjuge, ou seu irmão, sua tia, seu filho, querer ir no banheiro é um fato que te estressa. Ela quer que seja tudo perfeito até ela chegar no local, né? Gerou tanta ansiedade que qualquer coisa vai tira ela do sério. Tira do sério, exato. É um controle, onde a gente fala, a ansiedade é um controle que você tem que ter, até onde é benéfico ser ansioso, né? Ansioso, pra deixar claro, ser ansioso não é um malefício, contanto que você saiba lidar com isso, né? A ansiedade, às vezes, encaramos muito a ansiedade como uma palavra assim, ó, meu Deus, que é um adjetivo ruim, né? Sim. Mas ela é necessária até certo ponto para saber lidar. Eu penso que é algo que a nossa mente tenta prever, algo que está fora ainda do nosso controle, algo no futuro, só que se ficar pensando muito nisso, vai extrapolar o nível de ansiedade. O problema é assim. que a maioria das vezes ela pensa de modo negativo. O nosso cérebro, nunca pensa de modo positivo. A gente até falou em outros livros, né? O cérebro mesmo tem esse mecanismo de autodefesa que vai fazer você ser sempre em alerta. Mas ter pensamentos mais negativos. O que se destaca sempre é aquele que, eu sei, vai ser os traumas. Os traumas. E já rebato com uma pergunta para vocês que a gente começou esse podcast, né? E eu queria entender de vocês. Para vocês, o que é nesse mundo, o que reina? Se é o tédio ou se é a ansiedade? Ou um causa o outro? O que vocês acham sobre isso? Vai lá. É uma pergunta profunda, assim como repetimos, o livro é profundo, gente. É pequeno, mas é profundo o livro. Tem perguntas muito interessantes dentro dele. Então, às vezes a pessoa acaba nem tendo tédio, porque como a vida hoje em dia é muito corrida, geralmente acaba não tendo tempo para ter o tédio. Não tem tempo para ter o tédio. Então, o que mais acomete mesmo hoje é a ansiedade. Né? Igual eu falei, a vida corrida, a vida acelerada, várias coisas para fazer, às vezes você mora sozinho, você tem que fazer muitas coisas, é o trabalho, você estuda, às vezes tem filho, então chega uma hora que você acaba esgotando a sua mente, né? E se você não souber aplicar aqui as técnicas que a gente vai falar também, para você recondicionar a sua mente, ter menos ansiedade, você não vai isentar de ter ansiedade. É o 100%, né? Você vai conseguir abaixar um pouquinho ali, vai ficar mais tranquilo, mais calmo. Mais controle, né, sobre isso. Mas isso vai ajudar bastante, mas acabar com a ansiedade, eu acho que não é... Que não é não tem como. Não é uma opção, não tem como. O meu ponto de vista, até pegando um pouco do que ele fala, eu acho que a ansiedade, de certa forma, acaba gerando tédio. Pelo seguinte, estamos com um excesso de informações. Ele dá até um exemplo de crianças, né? Hoje em dia não é difícil nós deparar com alguma criança que não consegue ficar 10 minutos, 5 minutos sentado, né? Sentado escutando um adulto falar ou vendo alguma coisa, né? Sim. Então, eu acredito que a ansiedade, o excesso de informação acaba gerando tédio. E o tédio, as pessoas se irritam porque elas ficam entediadas com mais facilidade, com isso gera uma irritação, vai gerando vários outros problemas. Desencadeia tudo que você... Vários outros problemas. Tudo que você... Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a ansiedade acaba gerando tédio, acaba gerando a depressão, acaba gerando várias outras doenças, né, da nossa psique, da nossa mente. Eu vejo a ansiedade e o tédio, para mim, eles são... eu conversei com um amigo sobre hermetismo, não sei se vocês já escutaram falar, até trocando. Por exemplo, só bem rápido, o hermetismo, então, ele entende que o escuro não é porque é a falta de luz, entendeu? É a quantidade, a ausência da luz. Uhum. E a luz é a presença dela. O claro é a presença e o escuro é a falta da presença da luz ali.
Então eu acredito que um acaba um pouco que causando o outro, assim, um é uma antítese do outro. Então eu vejo como, se você está muito entediado e você está acostumado naquele piloto automático de estar sempre com 10 pensamentos de uma vez processando, fazendo, te causando ansiedade, aí do nada seu corpo desacelera e você fica num tédio, você fica ali vendo vídeos, né, fica parado, você acaba se cobrando, você acaba pensando, nossa, eu tô com não tô fazendo nada, eu não tô progredindo, não tô fazendo nada. Aí começa a vir aquela ansiedade, que é um gatilho de memória, e aquilo vai te fazendo ficar ansioso, e começa a formigar tudo, você não consegue ficar parado. É o que você falou, a criança não fica 5 minutos, mas modéstia à parte, nem eu consigo me imaginar 5 minutos sentado. Talvez você então, é o que eu tentei dizer, né? É muito mais fácil a gente ficar entediado com as coisas. Sim, muito mais fácil. E assim, eu dei o exemplo da criança porque é muito fácil você ver. Põe uma criança sentada no sofá, põe uma criança aqui para escutar a gente conversando. Eu acho que não chega a 5 minutos. 30 segundos ela já está querendo... E falando até mesmo do próprio... Com brinquedo, próprio YouTube. Várias coisas. O próprio canal. Nós estamos falando aqui de um canal, nós estamos num canal de YouTube, num podcast. Aqui, se você colocar, você vê podcast, né, a gente vê, observa, né? E os podcasts hoje a gente vê que são 5 minutos, 10 minutos, são vários cortes para ele ser assim, ó, rápido, informação. E quando na verdade você não absorve tudo, né? Você tá naquela acelerado, você tá com aquele ritmo. Até mesmo. Acelerador. Quantas vezes eu já não escutei você, ou quantas vezes isso já não aconteceu até com vocês que estão assistindo, para pensar os livros que você já leu, vocês já leram. Você lê de novo o mesmo livro, sempre tem algum detalhe que você perdeu. Sim. Em algum lugar do livro. Aconteceu comigo mesmo, porque é a segunda vez que eu leio. Já faz alguns anos que eu li. Lembrava, quando eu comecei a ler, fui relembrando algumas coisas, mas muita coisa eu tinha esquecido totalmente. E pulado, não é pulado de propósito, eu tô falando, não, né? Porque às vezes você tá lendo, mas você tá com a cabeça em outro lugar. Exato. Às vezes aquele trecho você tava com outro pensamento. Quando você perdeu aquele pedaço. Ou você... E você não voltou para ler porque você já li, é isso aí. Continua da Por isso que a gente, falando até do episódio antigo, o último episódio do Milagre da Manhã, eu acho muito importante o jeito que ele põe o passo a passo. Porque primeiro o que você faz, você esvazia a tua mente. Depois você vai ler. Sim. Ou seja, a tua mente está esvaziada, você está pronto para a leitura. Aí você consegue ter uma leitura produtiva, né? Que seja 10 páginas, mas são 10 páginas produtivas. E é isso, assim, para resumir, o tédio e a ansiedade, para mim, um causa o outro ou um é a falta do outro, entendeu? Então, se você é muito ansioso, você não tem nada de tédio. Então, é a falta de tédio, ou a quantidade de tédio que você tem que te causa um e o outro, esse vice-versa, entendeu? A gente volta naquela gangorra. Exato. Você tem que estar, na minha opinião, eu falo muito sobre equilíbrio, eu acho que a gangorra tem que estar assim, cara. Sinceramente, tem que estar parado. Então, não pode nem pender muito pro tédio, nem pender muito pra ansiedade, porque... Você vai tomar decisões erradas se você levar um muito a sério ou o outro muito a sério, né? Até para uma outra parte do livro, que a gente fala, ele fala muito das janelas da memória, né? Imagine literalmente janelas. Você imagine 3 janelas. Ele fala muito das... Como a gente... Ele cita três exemplos. 3 exemplos de janelas. Ele fala que tem as janelas neutras, que são pensamentos, vamos pôr, X, um número de telefone que você lembra... É um endereço, um número de placa, por exemplo. Nome de pessoa. Eu sei a placa da minha mãe, do meu pai, eu sei a placa do carro da minha namorada, eu sei o número da casa. Eu não sou maluco não, gente. Mas a gente lembra, né? A gente sabe disso. Então é uma memória neutra. As janelas neutras. São janelas neutras. Digamos, informações técnicas, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Chama de janelas neutras. Até coisas que a gente... nosso trabalho, né? Sim, alguns trabalhos que sejam automáticos. Você não pensa mais para fazer determinadas coisas. Sim. Até dirigir um carro, por exemplo. Né? Depois de um certo tempo, você não pensa para dirigir. Não, você vai engatar uma marcha, ligar um carro. Você sabe o processo, é bem... até, vamos pôr assim, você até passa. Às vezes o carro até morre e você passa um passo, né? Não acontece?
Tem também os pensamentos que eles são uns pensamentos mais angustiantes, né? De sofrimento, de angústia, que são causados pela ansiedade, que são os killer, né? As janelas killer, Acho que ele chama. janelas killer. Janelas Eu tô com killers. pensamento na cabeça. Não deixa de ser, não deixa de ser, porque O nome é o nome técnico É, que ele colocou é uma é janela. só uma forma de né? talvez ficar mais fácil para entender, né? Você vê, Marcão, essas janelas killer mais presentes ou menos presentes na nossa vida? Ah, eu acho que menos presente do que as outras. do que as as outras. outras, com certeza, menos presente. Mas existem. Existe, Né? Porque com certeza alguém aqui já passou algum trauma Sim. grande, né? Sim. Então é tipo, qualquer coisa que remete aquele trauma ali, você já vem janelinha, aquele pensamento ruim, vem na você hora. Vem já começa a ter aquela energia negativa. Vem ali, aquela- Você já fica pra baixo. o peito, começa a dar começa a dar aquele suor. Tanto que até Aí o é corpo, onde- né? Aí é onde você na tem hora. que respirar, relaxar a mente, respirar a respiração. Faz lá umas 5 Muitas das coisas, respiração. é a respiração. Falam sobre isso, né? Acalma a Sim. mente ali, que aquilo já passou. Né? Então já é passado, a gente tem que saber viver o presente. Né? Os psicólogos falam muito isso. Aliás, é um livro muito de. A gente estava conversando antes até. É um livro muito de. Voltado para a psicologia, é o que o Douglas falou. Ele é psicólogo, psiquiatra, pesquisador, escritor. Eles falam muito sobre a respiração. Então você está num momento de dificuldade, o que você faz? Respira fundo, Respiração. controla a respiração, faz tua mente pensar só na respiração, no que você está fazendo. Porque aí você esvazia a mente Já é uma forma desses pensamentos. de tirar essas Janelas janelas killers, killers, né? de deixá-las de lado. Né? É, exatamente. E eu pretendo e faço exercícios mentais para isso, que as janelas light, que são as janelas de luz, né? Estejam mais presentes, que são exatamente ao contrário das janelas Sim. killers. São as janelas que te trazem Os bons momentos. exato, aqueles momentos de prazer, aqueles momentos que você está mais sereno, mais feliz, né? Eu não sei o que você acha, esses pensamentos eles estão mais presentes na vida das pessoas ou a gente busca eles mais e às vezes está no piloto automático e isso fica um pouco de lado? É difícil falar, né, sobre esse tipo, essas 3 janelas, vamos dizer assim. É um assunto difícil de ser discutido, debatido. Nas pessoas, não sei, mas pelo que a gente acaba acompanhando algumas coisas no mundo, provavelmente as janelas killers estão mais presentes, né? Pelo menos o que, vamos dizer assim, pelo que o jornal traz pra gente. Eu percebo que essas janelas killers estão mais presentes nas notícias que os jornais trazem, né? No meu caso, eu acredito que já em alguns momentos elas estão mais fortes, outros mais fracos. Mas lendo o livro, né, e depois ele vai ensinando algumas coisas como tentar controlar isso, né, não deixar Sim. que essas janelas entram no circuito fechado que ele fala, né, que é quando você lembra de alguma coisa, essa janela toma totalmente a sua mente, você trava, você não consegue fazer. Que é o exemplo que você deu do aluno que estudou muito, mas de tanta ansiedade na prova ele não consegue nem fazer a prova. Ele sabe a matéria, mas ele simplesmente não consegue. A pessoa que tem fobia de elevador, de altura, Sim. ela trava ali, Ela trava, fica parada, não ela consegue sair do trava, lugar. acontece alguma coisa, né? Sim. Então, assim, hoje as janelas light estão muito mais presentes do que as janelas killer. Pra mim. Pra você, né? Pra mim. Hoje as lights. E sempre que vem algum pensamento ruim, eu tento de alguma forma esquecer e pensar em outra coisa, respirar, Fazer aquele para limpar a justamente mente. não deixar ela entrar no circuito fechado. E esse é o você, ele fala muito no livro sobre os tipos de eu, né? Sobre o qual eu está ali sob o teu controle, sobre os teus pensamentos. Só para deixar, como dissemos, é um livro de conceito, então eles têm o eu gerente, viajante, flutuante, engessado, autossabotador e acelerado. São 6, pessoal. E 6 personalidades dentro de um corpo. a gente vai pensar Fragmentado, que é o filme que tem... Sim, essas- mostra muito isso. Mostra, né? assim, eles mostram isso, mas de uma forma muito fictícia, claro, né? Porém, acontece esses distúrbios que são mais fortes. Uhum.
E a gente até aqui no podcast mesmo citou algumas vezes, né? Por exemplo, o engessado. Quem que é ser engessado? É aquele pensamento do circuito fechado, que te deixa travado, engessado. É exatamente isso. Você para. Você tem medo de altura? Eu tenho medo de altura. Tem fotos minhas em lugares, aqui no prédio alto, que eu tenho que estar com a mão em algum lugar, não vou nem perto do local assim, eu fico com uma cara angustiada. E ali, aquele momento, é o que você falou, Marcão, passa... Você não vê nada pra frente. Você não vê nada. Não curte. Você fica sem raciocínio. Ansioso. Fico lá, pelo amor de Deus, acaba isso. Se alguém falar com você, você tá ali assim, quê? Tipo isso. A gente tá vendo, observando, escutando, às vezes até falando, mas parece que o cérebro tá gravando nada. Nada. Então... A informação é aquela famosa, entra pro ouvido e sai pelo outro, cara. Você só tá preocupado em ficar ali segurando. Sim. O mais importante é isso aqui, a sua mão. Do lugar seguro. É verdade. Tá de alguma forma seguro. E eu até tenho fotos assim pra provar isso, gente. Eu tenho fotos que eu tô realmente segurando e tô com uma cara de me tira daqui, sabe? Tô ansioso pra sair daquele lugar. É um eu que nas alturas toma conta. Engessado literalmente. Mesmo, né? Tá. Como também tem o oposto. E eu vou contar até uma história minha legal na pós-graduação. A gente estava num exercício que a gente tinha que montar, era uma linha de produção, então a gente tinha que montar uma moto com peças de brinquedo. E aí você tinha o passo a passo. E aí no fim o professor ia medir. Só que ele não falou o que ele ia medir. Ele falou, vou medir. E na minha cabeça veio exatamente o que. Ele vai medir a quantidade. A aula era de produção. E o que aconteceu? Vinha em mim, chegava na minha parte de produção, eu tava com o pensamento eu acelerado. Colocava a peça e a roda ia meio torta, que era uma moto de Lego que tinha que montar. E a roda ia meio torta. Ou porque eu tava ansioso para sair daquele negócio da minha frente, vir outro e fazer o mais rápido possível. Tá pronto, e aquela moto, e aí no fim, na verdade, o que era avaliado? A qualidade. E aí você olhava as motos, coitado de quem sentasse nela, sabe? A moto um lado pro outro. Eu acho que esses eus tomam conta de mim, assim, em algumas... que eles tomam conta da gente em algum momento, né? Eu não sei se vocês têm algum eu mais forte, assim, em vocês, que vocês consigam pensar. É um exemplo da Bolsa de Valores também, vamos dizer muito assim. bom, né? Você tá ali perdendo dinheiro, você entra em desespero, você não quer perder. Aí o que você faz? Nossa, eu vou tentar recuperar. É onde você acaba perdendo tudo. Você acaba perdendo mais. O famoso auto-sabotador. Você se auto-sabota. É o outro eu que ele fala que é o auto-sabotador. Na hora ali você tá tão ansioso, tão desesperado para recuperar aquilo ali, você não pensa. Você só fala, vou. E vai, perde tudo. Aí você entra numa depressão, né? Vamos dizer assim. Aí você fica mal por isso. Começa a acarretar vários outros problemas, né? E qualquer outro pensamento desse tipo já abre a janela killer lá, eu vou perder de novo, então não vou fazer. Então, aí teu pensamento tá no síndrome do pensamento acelerado, tá batendo lá em cima, fita preta passa, você não enxerga nada, né? Você não enxerga nada e só faz coisa que não deve fazer, né? Coisa ruim. Isso acontece, acredito que com muitas pessoas, inclusive comigo, que às vezes eu estou tentando fazer alguma coisa, algum projeto que eu quero fazer, eu até coloco em prática, mas no primeiro problema, não quero mais, isso daqui não é para mim, isso daqui não dá certo. É o que acontece mesmo. É o que acontece muito, porque são essas janelas, são esses eus, né, que ele fala. Não lembro exatamente agora o qual se encaixaria nesse, né, de travar. Você chega, você tem a primeira dificuldade, você para, vai tentar fazer outra coisa. Eu acho que é um engessado, né? Engessa o pensamento, ou auto-sabota. Pode ser uma mistura, não é que existe uma verdade, né? Tem como dois. Hoje eu sou eu gerente, hoje eu sou eu engessado. Seria legal se pudesse escolher. Hoje eu vou acordar sendo eu gerente. Não existe, né? Você tá flutuando o tempo inteiro. E pode acontecer que nem eu acho que o exemplo que você deu, são dois eus ao mesmo tempo, né? Batendo. Eu acho que dois eus ruins. Exato, você está engessado, você está se auto-sabotando. Exato. Acontece também, né? É aí que as coisas, que quem vai além e consegue pôr uma ideia realmente para fora e desenvolver e seguir em frente, são justamente essas pessoas que quando chegam nesse problema, elas simplesmente continuam.
Elas não param, não vai fazer outra coisa. Consegue achar uma solução para continuar. Elas simplesmente dão mais um passo para frente, não para trás, né? Então, isso eu falo até por mim mesmo, que muitas vezes eu sou desse jeito, eu sempre tento achar uma forma, né, de melhorar isso, para que isso não me atrapalhe. Não, teve uma dificuldade, beleza, o que eu posso fazer? Exato. Não vou desistir, eu vou tentar mais um pouco. Deu ruim, vou tentar mais um pouco. Eu vejo pela lógico que vai chegar um momento que a gente vai ter que avaliar. Não, realmente isso daqui não está dando certo. Porque se você ficar insistindo também no erro por muito tempo, acaba sendo burrice, né? Mas às vezes você tá a um passo do ouro, vamos dizer assim. Eu ia falar dessa foto, né, do cara cavando. Exato, às vezes você tá a um passo do ouro, mas o teu eu sabotador, o teu eu engessado, tem um outro eu que é o flutuante, que tá tentando achar alguma coisa. Tá pegando tudo, vem cá, vem aqui, pega aqui, vem cá, quer fazer não te tudo. Deixa dar esse passo para pegar o ouro, né? Então, é uma sequência de eus ali que você tem que... a gente está flutuando a todo momento. Você vai ali, é uma constante... Eu falo o loop infinito mesmo, né? Os eus, eu imagino o infinito e os eus dentro desse infinito. Você está aqui dentro, uma hora você está num, uma hora você está no outro. E aí você tem que gerenciar isso para você não se deixar que aquilo seja a angústia, que te cause angústia, que te cause... Não ficar muito tempo num eu ruim, por exemplo. Exato, isso causa até as famosas consequências mesmo, né? Que a gente já até falou, né? As consequências aqui que a gente citou hoje, no começo. Foi uma delas, eu acho que eu vejo muito envelhecimento, a pessoa acaba envelhecendo, né? Você fala assim, o fulano envelheceu 5 anos, 10 anos em 5. Por quê? Ele tá dentro daquela ideia errada, aquela ideia que faz mal, que ele não teve ainda aquela ideia de se fazer uma reavaliação. Isso aqui eu posso mudar. Uma reprogramação. Não existe verdade absoluta na vida, não existe. E aí ele sair daquilo para ele parar com aquele... E às vezes a pessoa vive a vida inteira naquilo. E ela não consegue sair, muitas não conseguem perceber, outras até percebe, mas não consegue sair. Não, exatamente. Né? Porque ela vai ter que fazer um esforço. Vai ter que fazer um esforço, vai ter que sair da zona de conforto. E ela pensa, assim tá bom, eu vou seguir até chegar num ponto que... E você vê, isso você vê, isso com certeza. As pessoas que sabem controlar esses pensamentos, sabem controlar a sua ansiedade, você pode olhar, 90% tem o semblante, é mais jovem, assim, você fala. Tem energia diferente. Você vê até o semblante aqui, o olho, você vê as pessoas que têm o olho já é um pouco mais caído. Não, essa pessoa tem o semblante, o olho aberto, né? Parece que a pessoa te olha assim com aquela vontade, tem energia, aquela energia, você sente a energia, né? É um negócio muito louco, mas é verdade. Você vê a pessoa assim, ela não envelheceu, ela simplesmente a vida tá passando, ela tá aprendendo a lidar com aquilo de uma forma diferente. Ela tá vivendo, de certa forma, um passo de cada vez, não 20 de cada não vez. Flutuante, vem cá, daqui, vem cá, pega aqui, daqui, vem cá, pega tudo e não faz nada, não é? Exatamente. E essas mesmas pessoas, assim, uma outra... Pessoal, são várias, só para exemplificar, são várias consequências que você ter o pensamento acelerado causam em você, causam no seu corpo, na sua mente, no seu trabalho. Sim. O corpo acaba sendo um dos primeiros sinais de alguma doença psíquica. Dentro de você. O corpo é o que dá os primeiros sinais. Você vai começar a sentir cansaço, dor de cabeça, indisposição. dor de estômago, indisposição, você não consegue dormir. Então o corpo vai dando os primeiros sinais, tem alguma coisa errada. E aí você faz aquela pilha de exames. Faz a pilha de exame não dá nada. Vai dar tudo beleza, mas o que manda é o que ele fala. Nós cuidamos de muitas coisas na nossa vida. Começo do podcast, mas falamos que você falou. A gente não cuida da nossa mente. Ele bate muito nessa tecla. E geralmente, essas pessoas, a gente colocar aqui, que nós somos uma equipe aqui, tá? Elas têm essa dificuldade de trabalhar em equipe, aceitar colocações, aceitar opinião diferente. Exato. A gente até hoje a gente estava falando sobre um tema no podcast, e você falou, olha, Thiago, muda isso aqui que vai ficar legal. Cara, concordo, porque existe essa diferença. Você
Você tem que Sim. aceitar. Isso é trabalhar em equipe. Isso é reconhecer que o outro tem uma ideia melhor. Isso é... E se você tá com aquele pensamento acelerado, não, vai ser do meu jeito. Já tá pronto. É. Já tá pronto. Já escrevi, E exato. aí você fica ali, as onde pessoas começa causam... também As pessoas... os conflitos, É. né, dentro das empresas, Sim. dentro de casa. Um quer ser melhor que o outro, eu sei mais que você, então Sim. O cara tá... Eu vejo uns... Eu vejo... Vai gerando vira uma bola de neve. vira um né? negócio totalmente fora de controle. É, né, Eu se vejo você não- um organograma de empresas, assim, como funciona. O cara tá lá, acelerado, tem 20 coisas para fazer. Aí ele engessa, não faz. Aí ele tem dificuldade para trabalhar em equipe. Então ele pega tudo, flutuando. Uhum. Ele vai flutuando, vai pegando tudo. No fim, ele vai tomando as decisões sozinhos ali. Sim. Ou vai pegando uma coisa que o Douglas fez, pega para ele, vai lá e resolve o jeito dele, uma coisa que você já estava atrás. São coisas que acontecem no Acontece trabalho. muito, E muito. isso é uma coisa que acontece... Muito. Não sei se Acontece muito. né? o Acontece cara muito. pega um negócio que tá ali, pronto, você tá sabendo, mas ele Aham. pega pra aqui, passa pra Porque frente. às vezes ele tá ali naquela ansiedade. Na ansiedade de resolver ele ou de não mostrar consegue- alguma não coisa consegue, que tá... né, não consegue nem conversar. Não, Muitas não. vezes não tem nenhum diálogo, né? Não, a pessoa fica mais agressiva, né? É, Eu vejo total, isso, né? A pessoa total. fica com uma agressividade, uma Sim, sim. necessidade, isso aí vai virando bola de neve. Aí a pessoa, quando vê, tá presa naquela armadilha. Sim. Ela vai ser tá aquilo ali, lá. Ela tá ali. Consegue sair, mas vai ter que batalhar muito Vai. pra sair, que é difícil. Também acho. É muito difícil. Nessas situações é bem complicado a pessoa conseguir. Se achar, né? Porque Porque ela já não tá aceitando nada, né? ela já não tá aceitando. Pra começar, ela já tá no circuito Sim. fechado. Ela, tem não que aceitar, ela aceita. tem que aceitar ela É, primeiro. exato. Ela tem que aceitar ela primeiro. Saber que ela tá daquele jeito. Aham. Porque muita gente tá desse jeito e não aceita que ela tá assim. A Uhum. pessoa vai falar, você tá muito estressada. Que estressado, né? Tô com muita coisa aqui. Tô com Não isso, tô com aceita, aquilo. a pessoa não aceita que fala pra ela que ela tá nessa Você enxerga essa situação. ansiedade na cara, né? E tudo isso vem da ansiedade. Ansiedade. Tudo isso vem da ansiedade. É, né? é. Ele tenta. Que é o além. É bom ser ansioso para fazer uma tarefa, fazer certo, etc. Mas esse é o além. Isso que nós Já estamos falando é o além. Passou do limite. Né? Passou muito do limite. O que causa aquela morte é que nós separamos aqui 3 consequências, tá? São mais consequências, como eu disse, é muito técnico, né? Uhum. E outra dela é a morte precoce do tempo emocional. Ah, mas Então, o que é um exato. tempo emocional? Peraí. Basicamente, você está no tempo, sua idade, seu tempo, Tempo biológico. tempo biológico e suas emoções já não condizem com aquilo, Uhum. né? A gente vê até depressão, falando de depressão. Quantos jovens estão em depressão Sim, hoje? sim. Justamente por essa morte precoce Por conta disso. que a ansiedade causou neles, né? Você tá com 15 anos, mas a cabeça é de uma pessoa de 80. né? Exato. Assim, né? Porque absorveu tanta coisa, né, que já não... Pra ela já Entra- não faz mais Já sentido. não, já não tem mais sentido. Nada tem mais Aí a sentido. pessoa é irritada, a pessoa fica entediada com qualquer coisa. Ela perde interesse por outras Perde coisas. interesse pelas outras coisas, Sim. começa a se isolar, né? Vai acarretando vários problemas. E é o que o Marcão falou ali, a pessoa não se enxerga depois disso, né? Não sabe que tá nisso. É. Ela tá... Até sabe, mas ela não aceita. E Muitas vezes ela tem essa consciência, mas mas ela a janela killer sobrepõe, né? Tipo, Sim. eu sei que eu tô errado, mas não, eu não aceito. E é por isso, particularmente eu, Thiago, não tinha essa visão do psicólogo, né? Do psiquiatra, do psicólogo, que lida muito bem com isso. Essas pessoas para mim, são médicos, são de alto escalão. De extrema importância. Pra mim, antes você tinha aquele preconceito, assim, eu vou no Porque as psicólogo, pessoas tem pensam, problema. vou no psicólogo. Você é no louco, psicólogo, você né? Cara, psiquiatra, não, você é louco. exato, não. Psicólogo, você tá com problema. Nós estamos falando de problemas que são problemas atuais e que Provavelmente todo mundo tem. pessoas que vão resolver isso são capacitadas para resolver, são psicólogos, gente. E eles são vitais para nossa vida, para cuidar dessa síndrome, para te ensinar. A gente vai ainda falar sobre gerenciar essa síndrome de pensamento acelerado, mas para mostrar como lidar com isso, como tratar esses pensamentos, né? Até para adiantar aqui, eles estão puxando o tema, né? São 8 passos, tá? Que o autor coloca, né, no livro. Até coloquei 3 passos, mas fiquem livres para falar dos 8, se vocês quiserem. Que foi a autocapacitação,
E é exatamente o que nós estamos falando de trabalho, se capacitar para ter maturidade, para entender que aquilo passa, não precisa daquela ansiedade, daquele nervosismo. Gerenciar o que o Marcão falou do sofrimento antecipado. O negócio vai acontecer daqui 6 meses e você está ali Tá naquela tenso. tensão, tá E aí na quando pele, acontece, tá na pilha. quando chega o dia, o negócio fica Fica chato, chato, não porque tem você- prazer, não tem. A pessoa não tem prazer em fazer. Porque você porque tá muito... Ela viveu 6 meses ali, chegou no dia, beleza. e aí era só isso, já viveu toda a emoção daquilo, toda a emoção de viajar, Sim, toda a emoção do sim. trabalho. A toda- emoção, entre aspas, né? A emoção Isso. barra ansiedade. Isso, E aí exatamente. quando realmente chega o grande dia, vamos dizer assim, né? É. Uma viagem, para alguma coisa importante no trabalho. Daquela Já brochada. foi. Literalmente, cara, é isso. E reciclar as falsas crenças, que a gente falou da gaveta, de novo, reprogramar, reciclar aquelas crenças. Por exemplo, uma crença que eu acho muito forte e que hoje precisa ser tratada, cara, é a questão de não é quanto o trabalho, não é porque eu trabalho mais tempo que eu trabalho mais. Tem pessoas que conseguem fazer dentro do seu trabalho, daquele que é estipulado, ou até antes. Sim. Que na minha opinião, pessoa capacitada mesmo, o cara vai terminar até antes. Agora, não, pra mim, essas crenças de que quantidade, tempo de trabalho é o que vai fazer o diferencial. É mais trabalho. Não, Não quer dizer. não quer dizer. acho. E é uma coisa que fica muito forte, evidente hoje, em vários lugares. Você vê as pessoas exaustas, estressadas, ansiosas. Por quê? Porque dentro daquele daquele pensamento técnico que ela tá presa, ela acha que... vicioso que a pessoa Exato. entrou, ela não consegue sair. Aí o eu auto-sabotador fica ali toda hora, batendo, Total. toda hora. Aí quando você vê, são 7 horas da noite, você tá ali ainda trabalhando. Porque você foi se sabotando por tantas coisas durante o dia que você... E isso quando já não começa, né, provavelmente vocês conhecem pessoas que sai do trabalho, aí vai para casa, quando vê a pessoa está trabalhando, está mandando mensagem, está mandando e-mail, quando vê a pessoa tá no fim de semana, está trabalhando, feriado. Nunca para, né? Nunca para. E assim, muitas vezes elas não percebem também que elas estão nesse pegando o primeiro livro, né? Elas estão dentro desse ritmo hipnótico, ela não está percebendo. É casar. Esse livro, eu tenho certeza que o Augusto Cury, nesse livro, por ser tão técnico, ele pegou ideias de vários livros, conceitos de vários livros. Se você olha no final do livro, tem umas 5 páginas só de referência. Porque muita referência. São coisas que essas experiências que ele fala são todas coisas que ele pega de outras pessoas, de outros exemplos, porque é assim que você descobre como melhorar, como ir atrás de uma melhora, de um progresso. Tanto é que ele demorou vários anos para exato. escrever esse livro. Então isso aqui é uma obra-prima. Que é a experiência empírica que ele pegou, na verdade, né? De pessoa, casos de pessoas, são casos reais. Pra mim é uma obra-prima, porque o cara pôs o esforço, o sangue, o cara tá ali. E ele desenvolveu essa tese, né, do SPA, SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que é usado em cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, não só no Brasil, mas no mundo. Né, para ver a tamanha importância do que ele conseguiu trazer sobre a nossa mente. Um cara aqui... A todo momento ele tenta, de alguma forma, pelo menos no meu ponto de vista, explicar um pouco como a nossa mente funciona, como os nossos pensamentos são criados. Né? A todo momento ele tenta, de alguma forma, deixar isso mais fácil, né, pra gente entender. Vocês têm algum outro gerenciador, outro gerenciador que vocês acham que é interessante falar? Não, eu peguei os 3 que eu acho que são mais evidentes. É legal eu falar só de alguns, porque o pessoal que está causa aquela ansiedade em ler. Pode descobrir no livro. Exatamente. Mas tem uns exercícios legais para reduzir também a ansiedade. Pintura, colorir, relaxa a mente, respiração, relaxa a mente. Que ele fala, música, o próprio esporte. Isso, música clássica, esporte, observação, por exemplo. Você está ali no teu jardim, tem uma flor. Vamos observar essa flor, os detalhes que tem essa flor, pelo menos por uns 5 minutos ali. Se observar aquilo ali, olha, tem essa cor tá diferente daquela outra, essa pétala tá um pouquinho maior que a outra.
São É um exercício, pequenas pequeno, coisas, né? exercício pequeno de observação que vai acalmar a tua mente, que você vai ficar muito mais relaxado. E pronto para qualquer desafio que Sim. você venha a ter, Sim. né? É muito importante mesmo. Porque a tua mente vai estar descansada, vamos dizer assim. Pronta para... Você começar a não só olhar, observar. Tem uma diferença muito grande. Você até sente, olhar, né? Você vai observar. Você vai estar com um único pensamento naquele momento. Isso. Agora, quando você está disperso, Você está olhando, mas você tem não muita tá coisa. observando, né? Eu Não sempre... tá absorvendo. A mente não fica limpa, né? Livre, porque sempre vem, né? Cara, X, Cara, é doutor, 5 minutos, né? 5 minutos. Você para pra pensar, o que você faz em 5 minutos? Você pode fazer muita coisa útil ou você simplesmente vê os stories. Agora ficar parado, Agora ficar sem pensar em concentrado nada. ali, Zero. difícil. É difícil. Cara, é muito difícil. é muito difícil. E, gente, falamos, então, acho que a gente abordou bastante coisa do livro, né? É um livro muito técnico, é um livro de... Como a gente disse, o Tem que Augusto ler com Cury calma, o Augusto ler de novo Cury os parágrafos. pegou, porque, né, demorou, o Augusto Cury demorou, então quem Vários somos anos. nós, assim, também, né, pra vir aqui em meia hora. e falar pra vocês. Então é um livro com bastante termos técnicos, termos que são utilizados na faculdade, que você psicólogo, com certeza, que está assistindo vai saber falar, pode comentar aí embaixo, que você vai... Mas nada difícil de entender, né? Termos técnicos mais fácil de entender. É, alguns trechos, pelo menos eu lendo, eu tive que reler Pra porque- absorver. para absorver, porque realmente ele começa a explicar tal, né? E como o livro basicamente é uma tese, né? Algumas partes é um pouco mais complexas, né? Então eu precisei ler de novo, mas assim, nada que vá, né? Nossa, pelo que eu não vou nem ler o livro porque deve ser muito difícil. Não. É um livro, acho que é um livro de cabeceira. Agradeço ao meu amigo Douglas, ao meu amigo Eu Marcos, agradeço. tá? Obrigado. Mais uma vez, por mais um episódio. podcast aí. Pessoal, não esqueçam de comentar, deixar a curtida, seguir o canal e o link do livro tá aqui embaixo nos Vamos comentários. deixar na Comenta, descrição. Deixa o like. deem suas opiniões, que são muito importantes pra gente, pro nosso podcast continuar. Compartilha Tá. com toda a família, principalmente esse podcast, esse livro. Exatamente. Que é um livro que com certeza vai ajudar muita gente. Sugestões também. Pode mandar. Pode mandar pra gente. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.